Nos meus vídeos anteriores, nós falamos de alguns métodos de datação radiométrica, em especial o carbono 14. Se você não viu os meus vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja toda a série. Se você viu até aqui, meus parabéns! Você tem uma paciência maior do que a de Jó. Aparentemente, os criacionistas adoram o carbono 14 porque ele tem uma fama de ser um método muito preciso, mas eles seguem usando a datação radiométrica de uma maneira que ela é especificamente não recomendada para poder enganar o público. Entretanto, em geral, eles nem citam os outros métodos de datação não radiométricos. Muitos criacionistas ficam até perplexos quando descobrem que os cientistas sabiam que a Terra era antiga muito antes da invenção do teste de carbono 14. Isso, mas o que eu quero dizer é que quando a febre do carbono 14 apareceu, tudo era medido com carbono 14. E muitas dessas teorias... Não, já se sabia. Já sabia que a Terra era antiga. Já de muitos anos. No tempo de Darwin já se sabia que a Terra deveria ter pelo menos milhões de anos. E às vezes eu fico até me perguntando o porquê. Nós já falamos da datação através de anéis de árvores, que é chamada de dendrocronologia. É sabido que árvores crescem mais no verão durante as chuvas do que no inverno. Assim, as árvores formam anéis concêntricos que indicam os anos do seu crescimento. Algumas árvores, como as sequoias, são capazes de ficar enormes e durar mais de 3.500 anos. Essa é uma imagem de uma sequoia de 1.300 anos que foi cortada em 1891. E se sabe quanto essas árvores podem crescer ano por ano porque elas são monitoradas em vários parques nacionais. E elas não precisam ser cortadas para que se faça uma datação. Basta fazer um furo e contar os anéis. Na verdade, é um processo tão simples que até os escoteiros fazem isso para datar árvores, como parte de suas atividades. E até vários criacionistas aceitam esse método porque ele é simples e é facilmente verificável como sendo preciso. Alguns acham que a dendrocronologia só pode alcançar algumas centenas de anos e que isso não ameaçaria a ideia da Terra jovem. Mas não. Com uma técnica chamada cross-dating, você pode pegar diferentes madeiras de uma determinada região e usá-las para datar coisas cada vez mais antigas. Basta alinhar os anéis das árvores vivas com anéis de árvores mortas e depois com madeiras ainda mais antigas e você pode datar até milhares de anos. A dendrocronologia é muito confiável e largamente utilizada para calibrar outros métodos de datação como o carbono 14 em camadas sedimentárias. Ou seja, você encontra uma árvore com 500 anos e outra na mesma região que esteja morta e chega a uns 1000 anos. Aí faz um teste de carbono 14 na árvore para ver se eles batem. O mesmo pode ser feito para camadas sedimentares que são jovens o suficiente para conter restos de árvores. Troncos encontrados nessas camadas sedimentares podem ser datados por dendrocronologia. Assim, você pode testar de maneira cruzada as camadas sedimentares e o carbono 14. E quando você faz esses testes, era de se esperar que se um desses métodos estivesse errado, que os resultados seriam inconsistentes. Mas não é isso que você vê. Existem ainda outros métodos de datação que podem ser usados para validar de maneira cruzada a dendrocronologia e as camadas sedimentares. Pode-se, por exemplo, usar a taxa de crescimento das plantas, a palinologia, que é a análise de pólen, ou ainda a análise de crescimento de espinhos. Mas eu não vou falar deles aqui porque senão a cabeça dos criacionistas iria explodir. As camadas sedimentares, ou chamada estratigrafia, também são um método muito usado e muito criticado pelos criacionistas. Basicamente, eles funcionam através do que é chamada a lei da sobreposição. Como você sabe, o vento e os rios e outras formas de erosão vão quebrando as pedras e pouco a pouco vão levando os sedimentos que se acumulam uns sobre os outros. Assim, a lei da sobreposição diz que a camada no topo é mais jovem e a de baixo é mais antiga. E esse princípio pode ser facilmente comprovado. Basta você comprar um detector de metais e ir a um local histórico e você vai achar moedas antigas, pontas de flechas, artefatos. Quanto mais fundo você cava, mais antigas são as coisas que você encontra. Quando você escava na Roma Antiga, adivinha o quão fundo você tem que escavar? Se esse princípio não é válido, me diga por que você tem que escavar tão fundo para encontrar ruínas. É coisa de criacionista achar que camadas se depositam em milhões de anos. Aqui forma uma camada, outra camada, cada folha seria como uma camada. Essas camadas vão se formando até que de repente você tem a coluna geológica. Se isso for verdade, quanto tempo você acha que deveria ter demorado para formar todas essas camadas aqui? Milhões de anos. Algumas camadas podem se formar em ciclos anuais. E você pode ver as camadas de sedimentos se acumulando em tempo real, como nessas imagens do rio Ucayali no Peru, registrada pelo satélite Landsat. Depois você pode ir até o local e contar se existem 20 camadas 20 anos depois. Os mesmos criacionistas que rejeitam as camadas sedimentares as aceitam quando o mesmo método é usado para confirmar achados bíblicos. Por exemplo, quando foram encontradas as fortificações de Kirby Kiafa, que confirmam a existência do rei Davi,
Aí nesse caso, é claro que as camadas sedimentares de mais de 3.000 anos provam a Bíblia correta. É a hipocrisia em pessoa. Meu caro criacionista, se você quer mesmo descartar as camadas sedimentares, você tem que descartar os achados da arqueologia bíblica junto. Não dá para ter os dois. Você não pode aceitar a ciência só quando lhe convém. Assim, contando as camadas, você pode saber a idade das rochas sedimentares. Isso não é nem um pouco controverso entre os geólogos, e é base fundamental para o entendimento do assunto, e é usado por companhias de mineração e petróleo do mundo inteiro para decidir se elas vão escavar ou perfurar um determinado solo. Você já imaginou o quanto mineradoras, petroleiras e empreiteiras da construção civil iriam perder se esses cientistas só estivessem falando bobagem? Eu até imagino os magnatas dizendo: claro que poderíamos ganhar muito dinheiro se esse negócio funcionasse, mas aí os crentes vão saber que Deus existe, não podemos revelar isso. Ou então o engenheiro dizendo: eu sei que esse solo não ia aguentar o peso da ponte, só porque ele tem 500 anos, mas eu tive que deixar a ponte cair para poder esconder a verdade dos criacionistas. Faz todo sentido. O problema da estratigrafia é que a Terra nem sempre fica paradinha. Não, caramba, eu não estou falando disso, eu estou falando do movimento dos continentes. Ela se move nas falhas geológicas e nos terremotos. Continentes colidem e algumas das partes que deveriam ser bem profundas acabam emergindo e sendo expostas. Mas uma análise rigorosa permite saber o que ocorreu e criar uma fotografia das eras geológicas. Existem princípios básicos que permitem facilmente aos geólogos identificar se as camadas foram torcidas ou viradas, que aliás compõem outro método de datação, já que isso implica na movimentação de placas tectônicas ao longo de milhões de anos, e esse movimento pode ser medido. Mas uma das críticas mais frequentes que os criacionistas fazem à estratigrafia é: as camadas sedimentares são uma coisa ridícula, sabe? Ridícula. Por que ridículo? Por que ridículo? Mais furada de todo mundo. Cara, porque tem-se encontrado árvores que atravessaram camadas inteiras que supostamente... Milhões de anos. Vamos pegar alguns exemplos. Se eu encontrasse nessas camadas um tronco de árvore desse jeito que ultrapassa todas as camadas de uma vez só, você fala: isso é um absurdo. São os fósseis poliestratificados. Por exemplo, no fóssil da esquerda, esse tronco de árvore atravessa mais de 10 camadas da coluna geológica, o que equivaleria a 7 milhões de anos. Você consegue imaginar uma árvore, daqui a nossa árvore bonitinha, em pé. Por alguma razão, o solo onde essa árvore se encontra se transforma numa rocha. Agora a árvore está numa rocha. Daí a chuva caiu, o vento soprou, mais sedimentos formam aqui em volta. Agora você tem uma outra camada. Demorou mais alguns milhões de anos, ou pelo menos centenas de milhões de anos, centenas de milhares de anos. Outra camada, daí vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Outra camada vai formando, vira rocha. Espera aí, essa árvore aqui já era para ter morrido há muito tempo atrás. A menos que seja a árvore da vida, uma delas. Que está viva, ficou viva durante 7 milhões de anos. Ah, meu Deus, a evolução está toda errada. Como os cientistas podem ser tão estúpidos? Você está brincando. É claro que estou. Sites criacionistas falam dos fósseis polistrato como se os cientistas estivessem completamente perplexos sobre isso. Será que isso seria uma descoberta recente da ciência criacionista que refuta a evolução? Mas olha só que interessante. Esse site criacionista mostra um desenho que é justamente um desenho feito por William Edmund Logan, que em 1838 explicavam como essas formações aconteciam. Ou seja, eles estão usando hoje um argumento que já foi refutado há mais de 150 anos. E isso é básico para qualquer curso de geologia. É muita cara de pau. O site criacionista usando a foto do exato livro que explica justamente como os fósseis polistrata se formam, para dizer que os cientistas não têm a menor ideia de como isso acontece. Na verdade, isso é tão básico que até um criacionista pode explicar isso. É que essa formação foi rápida. É isso, mas nananina não. Não foi um dilúvio. Foi rápido, mas não tão rápido, pois o dilúvio universal arrancaria tudo em seu caminho.
Existem algumas situações que podem fazer com que uma árvore seja soterrada rapidamente e sobreviva e atravesse várias camadas sedimentares. Por exemplo, quando um vulcão está coberto de neve, ele pode entrar em erupção e derreter grande quantidade de neve, que se mistura com as cinzas vulcânicas, gerando um grande deslizamento, como no caso do Monte Santa Helena. Quando isso ocorre, essa lama é chamada de lahar. Um lahar horrível destruiu a cidade de Armeiro, na Colômbia, em 1985. E 30 anos depois, você pode ver claramente na imagem que as árvores foram parcialmente soterradas, mas que ainda assim sobreviveram e continuaram crescendo pelos sedimentos. É claro que é possível que no futuro uma nova erupção aconteça na mesma região, cobrindo novamente algumas dessas mesmas árvores. Se esse tipo de coisa ocorre próximo a um rio ou um pântano, as árvores podem ficar fossilizadas e serem cobertas pelas camadas superiores depois que a árvore foi petrificada, e assim a árvore pode atravessar milhares de camadas sedimentares. Aliás, o próprio Adalto mostra em um slide justamente as árvores petrificadas, bem no começo da apresentação dele. Nós encontramos também fósseis que foram produzidos por erupções vulcânicas, pessoas, árvores, animais, muitos desses fósseis. Eu acho que ele espera que o público tenha esquecido disso no final. É pura hipocrisia ver como ele admite que existem florestas petrificadas e depois, na mesma apresentação, ele dá a entender que árvores atravessando camadas sedimentares é uma coisa impossível. E está viva, ficou viva durante 7 milhões de anos. Existem muitos métodos de datação completamente independentes que indicam uma Terra antiga ou um universo antigo. E quando se descobre um método de datação novo, não se pode prever qual o resultado que ele pode dar. Se a Terra não fosse antiga ou esses métodos estivessem todos errados, eles poderiam dar resultados completamente inconsistentes. Mas normalmente não é o caso. Por exemplo, pela física da fusão nuclear, se pode calcular que o Sol tem cerca de 5 bilhões de anos. Não vou explicar isso aqui, mas já pensou se essas contas indicassem um Sol de 1 bilhão de anos, com a Terra tendo sido datada com 4,5 bilhões de anos? Aí você estaria falando da Bíblia, que cria primeiro a Terra e depois o Sol. Outro método totalmente independente é o que observa a distância das estrelas. Se você observar uma estrela próxima, digamos no verão, e esperar mais 6 meses e observá-la no inverno, pelo ângulo do telescópio, em alguma geometria do ensino médio, você não lembra mais, né? Pensou que nunca mais ia usar essa merda. Você pode calcular a distância daquela estrela até a Terra. Devido ao tamanho da órbita terrestre e das condições atmosféricas, esse método é limitado a cerca de 160 anos-luz ou 50 parsecs na superfície terrestre. Mas com telescópios como o Hubble, a precisão pode ser muito maior, chegando a 20 mil anos-luz. Ou seja, a luz daquela estrela tem que ter viajado pelo menos 20 mil anos da sua origem até chegar até a Terra. E é claro que vai ter criacionista questionando se a velocidade da luz é constante, né? Quer ver? May have been much higher in the past. There have been criticisms of the CDK model. The most frequent is that the instruments were inaccurate. Meu Deus do céu, quanto louco tem que ser esses caras. Até o Adalto parece acreditar que a velocidade da luz é constante. Nas equações de Einstein, para que relatividade exista, a velocidade da luz tem que ser um absoluto. Deixa pra lá, eu falo disso em outro vídeo, mas perceba o seguinte problema. O criacionista tem a necessidade de invalidar todas as evidências contrárias, por mais absurdo e contraditório que isso seja. Ou seja, ele tem que criar histórias ainda mais absurdas e torcer toda a ciência. Se pode calcular a distância de objetos celestes ainda muito mais distantes, como as distâncias das chamadas nebulosas planetárias, que é um nome um pouco impróprio. Sabe como é que é? Às vezes os cientistas dão nomes ruins para as coisas e esses nomes ficam. Tipo esse cogumelo, que é chamado de Phallus impudicus, o que traduzindo seria um pinto sem vergonha. Mas as nebulosas planetárias não tem nada a ver com planetas. Na verdade, são estrelas que explodiram. Deixa-me dar uma dica. Procure por Planetary Nebula nas imagens do Google e se prepare para ver algumas imagens de tirar o fôlego. Quando uma estrela explode, o gás ionizado se afasta daquela estrela à velocidade da luz. E você pode usá-la como uma base de um triângulo muito maior, e mais uma vez, com aquela geometria que você já esqueceu do ensino médio, você pode calcular a distância que esses objetos estão de nós, chegando a números como milhões de anos-luz. Agora, considerando essa imagem do Hubble com um monte de galáxias, fica claro, para que a luz dessas milhares de galáxias possam chegar à Terra, são necessários bilhões de anos-luz ou mais. Não há como negar. Agora, você criacionista tem um dilema. Talvez Deus tenha criado o universo há bilhões de anos atrás e ficou esperando até 4004 a.C. para criar os seres humanos. Eu imagino o que ele ficou fazendo nesse tempo.
Ou ele poderia ter criado tudo há 6.000 anos, com estrelas, galáxias, parecendo estar a bilhões de anos-luz, e um Sol que parece ter bilhões de anos, milhões de camadas sedimentárias, árvores petrificadas, e de quebra ele pediu para Satanás enterrar todos os fósseis só para confundir os humanos. Tudo para parecer que a Terra na verdade é antiga. De qualquer maneira, se ele fizesse isso, ele seria um deus enganador e mentiroso, pois ele teria criado um universo com aparência de velho, mas não seria velho. Eu poderia ficar falando horas e horas sobre outras dezenas de métodos de datação não radiométrico. Eu ia matar vocês de tédio. Se vocês quiserem mais, o Google é seu amigo, mas eu deixo um link para você começar na descrição. Chega a ser patético ter que argumentar isso em pleno século XXI, pois já foram até encontradas árvores vivas datadas com 9.500 anos. Só isso já seria suficiente para refutar a ideia de uma Terra jovem e de um dilúvio universal. Para que a ideia da Terra jovem pudesse ter um mínimo de plausibilidade, você teria que ter erros grotescos de todos esses métodos. E os cientistas do mundo inteiro, que em geral são pessoas muito inteligentes, teriam que ser muito estúpidos para não perceber nada disso. E que só os gênios criacionistas perceberiam. Como isso não é possível? É impossível. Alguns malucos propõem a tese da teoria da conspiração. Os evolucionistas utilizam seus pincéis para criar imagens que estão longe da realidade, baseadas apenas no que eles acham, e isso representa um sério problema. Cientistas de diferentes ramos, como geologia, física, biologia, química, etc., deveriam produzir de maneira coordenada resultados que não refutassem as outras teorias e que fossem convincentes e consistentes entre si. E ainda secreta e subrepticiamente calassem todos os outros críticos. Imagine o tamanho dessa conspiração. Ou talvez, apenas talvez, a Bíblia simplesmente esteja errada. Pense nisso. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de dar um like, isso me deixa muito feliz. Se você não gostou, os comentários com as suas correções ou argumentações são extremamente bem-vindos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, bem como me seguir no Periscope, onde você pode interagir diretamente comigo. E agora que chegou até aqui, que tal assistir um desses vídeos excelentes? Até a próxima! Ai, ufa, terminei, não aguentava mais.